Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, que a verdade e a graça de nosso Senhor estejam convosco. Na nossa série dedicada a confrontar os mitos da Reforma Protestante, chegamos ao ponto mais visível e dramático do cisma ocorrido no século XVI, a fragmentação. Enquanto a Igreja de Cristo deveria ser, por desígnio divino, una e indivisível, o protestantismo gerou um espelho distorcido, hoje dividido em mais de 40.000 diferentes denominações, cada uma com uma doutrina particular, um governo particular e uma interpretação da Bíblia particular. O título deste vídeo é contundente, mas necessário. 40.000 divisões são a prova incontestável e bíblica de que o protestantismo é um fracasso no cumprimento da oração e da vontade de Cristo. É imperativo começar este debate pela fonte de toda a verdade, a Sagrada Escritura. Os protestantes baseiam sua fé na sola Escritura, como vimos no vídeo anterior, mas eles falham redondamente em aderir àquilo que a própria Escritura exige em termos de unidade. No Evangelho de São João, no capítulo 17, encontramos a mais solene oração de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua súplica final ao Pai, antes de sua paixão. E o que Cristo pediu? Ele rogou nos versículos 21 a 23, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os amaste a eles como a mim me amaste. Observemos a profundidade desta passagem. Cristo não apenas deseja a unidade, ele a exige como a prova fundamental para que o mundo creia na sua missão divina. A unidade da Igreja deveria refletir a unidade da Santíssima Trindade, perfeita, completa e sem fissuras. E agora, observemos a realidade do protestantismo. O mundo olha e vê metodistas, batistas, presbiterianos, assembleianos, pentecostais, neopentecostais, luteranos, adventistas e milhares de outros. Eles não creem de forma uniforme sobre o batismo, sobre a Eucaristia, sobre o governo da Igreja, sobre a salvação e até mesmo sobre o casamento. Qual é, então, o testemunho que estas 40.000 divisões dão ao mundo? O testemunho de que a verdade de Cristo é fragmentada e confusa. Continuando a análise bíblica, o apóstolo São Paulo, a quem o protestantismo tanto recorre, era um adversário implacável da divisão e dos cismas. Ele não tolerava a ideia de grupos se separando por causa de líderes humanos. Na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículos 10 a 13, ele repreende duramente os cristãos que estavam a se dividir. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Porque, meus irmãos, me foi comunicado a respeito de vós pelos da casa de Cloe, que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Esta passagem é a condenação direta e inequívoca da lógica denominacional. Se a mera divisão entre dizer eu sou de Paulo ou eu sou de Cefas já era um escândalo e uma afronta a Cristo no primeiro século, o que diríamos hoje da divisão em 40.000 facções que ostentam nomes de homens de cidades ou de doutrinas particulares? O apóstolo pergunta: está Cristo dividido? A resposta no plano divino é não, mas no plano protestante a resposta prática é sim, pois eles dividiram o corpo de Cristo em milhares de pedaços.
O grande erro da livre interpretação, que é o fruto venenoso da sola escritura, é que ela coloca a opinião individual acima da verdade objetiva revelada. Cada fundador de uma nova igreja acredita ser o único a entender a Bíblia corretamente. E assim, gera-se um novo cisma. Enquanto a Igreja Católica, sustentada pelo Espírito Santo, fala uma só voz através do magistério e do sucessor de Pedro, o protestantismo fala em 40.000 vozes discordantes. Qual dessas vozes representa a verdade de Cristo, que é imutável? E aqui, meus amigos, é o momento de fazer um apelo direto à sua consciência. Se o nosso conteúdo lhe traz clareza e solidez na doutrina, pedimos a você, telespectador, que deixe o seu like neste vídeo. Este simples gesto nos ajudará a continuar produzindo conteúdo em favor da verdade, combatendo os mitos e as heresias que corroem a fé cristã. Contamos com a sua colaboração. Aprofundando a reflexão, o livro de Efésios, no capítulo 4, versículos 4 a 6, estabelece a fórmula da unidade de forma clara. Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos vós. A Bíblia exige uma só fé, não 40.000 interpretações diferentes dessa fé. A unidade é um dogma, não uma opção. O protestantismo falha neste ponto porque, ao rejeitar o princípio da autoridade visível e infalível, ele perdeu a capacidade de ser o só corpo e a só fé que o apóstolo Paulo pregou. A realidade atual é que as divisões não param. Enquanto o catolicismo é uma árvore plantada há 2000 anos, o protestantismo é uma semente que, ao ser plantada, gera novas sementes de divisão a cada década. Existem igrejas que se separam por discordarem da cor do tapete, por discordarem do estilo de música ou por discordarem da posição política do pastor. Este é o caos inevitável quando o espírito da rebeldia e a opinião pessoal se sobrepõem à tradição apostólica e ao magistério petrino. O resultado é uma ofensa direta à oração de Cristo. Concluímos, caríssimos irmãos, que a existência das 40.000 divisões é a prova mais dolorosa do erro fundamental da reforma. A Bíblia ensina a unidade. A tradição viveu a unidade. O magistério garante a unidade. A igreja que foi chamada de coluna e sustentáculo da verdade, 1 Timóteo 3,15, não poderia ser um conjunto de seitas em constante briga doutrinária. A única igreja que pode legitimamente se apresentar como o só corpo de Efésios é aquela que manteve a sucessão apostólica, o magistério e a Eucaristia intactos desde o primeiro século. O catolicismo tem a unidade de fé que a oração de Jesus exigiu. O protestantismo, infelizmente, tem a fragmentação que a lógica humana e rebelde produziu. Uma grande alegria ter a sua companhia. Que Deus abençoe profundamente a sua vida e a sua família. Até o nosso próximo encontro, se assim Deus o permitir. E inscreva-se neste canal.